Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E uma pesquisa feita pela FGV mostra que 6 em cada 10 trabalhadores já pensaram em pedir demissão do emprego neste ano. E cientistas desenvolveram uma tecnologia que pode abrir caminho para uma nova geração de tratamentos para a saúde mental. E ainda, foi descoberto fósseis de animais mais antigos do que os dinossauros e uma estrada no Paraná. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. E começo falando do número de inventários realizados digitalmente nos cartórios de notas do Estado, que aumentou em quase 30% nos últimos 4 anos. A busca por rapidez na divisão de bens cresceu também diante da expectativa de aumento de impostos com a reforma tributária. Antigamente, após o falecimento de um familiar, os parentes que tinham bens para serem divididos já podiam se preparar para a demora até a conclusão do inventário. Em 2007, os serviços que eram realizados somente pela Justiça passaram a ser feitos também pelos cartórios de notas. E em 2020, mais agilidade ao processo com o inventário digital. O inventário digital pode ser totalmente eletrônico, né? Todas as pessoas não precisam necessariamente comparecer ao cartório, né? Possam fazer da sua casa, né? Do estado onde reside, até fora do país, né? E tem 2 requisitos básicos, né, para esse tipo de ato, que é ter um certificado digital válido. Se a pessoa já tiver um certificado ICP Brasil, que é um certificado pago, esse certificado já vale. Se eventualmente ela não tiver, o próprio cartório de notas emite um certificado notarizado, né, para essa pessoa, que é um certificado gratuito emitido dentro dessa plataforma do e-notariado. Com o certificado emitido, a minuta toda aprovada, acompanhada, analisada pelo advogado, é marcado o dia da lavratura da escritura. E aí é feita uma videoconferência com todas as pessoas envolvidas para poder fazer a leitura do ato e confirmar ali a manifestação de vontade. Colhida essa manifestação de vontade, estando tudo certo, tudo ok, a escritura é concluída, né, e é feito esse encaminhamento para os órgãos para a transmissão efetiva desses bens. O custo de um inventário varia de acordo com o valor dos imóveis. Porém, o que mais pesa no bolso é o ITCD, Imposto Causa Mortes. Com a digitalização dos serviços, o inventário que antes levava anos para ser concluído, agora já pode ser finalizado em até 15 dias. Hoje, o imposto ele vai até 8%. Aqui no Mato Grosso do Sul, desde 2015, ele é de 6% a alíquota. O que aconteceu na reforma tributária? Esse imposto ele vai ter que ser progressivo. Então, quem tiver um patrimônio maior vai pagar mais, quem tiver um patrimônio menor vai pagar menos. Então, nós teremos faixas que ainda não foram definidas, mas vou dar um exemplo. Hoje a gente tem isenção até 100 mil por CPF. Digamos que de 100 a 300 mil, seja 2, depois 4, 6 e 8. Então, até uma certa faixa nada muda, ou vai baratear, ou vai ficar igual. Mas a gente, como não tem a previsão, a gente sabe que para muitas pessoas que têm um patrimônio acima de uma faixa, vai encarecer de 6% para 8%. Para subir de 8%, só se lá no Congresso Nacional, no Senado, eles fizerem a mudança desse teto. Nos últimos 4 anos, o número de inventários realizados digitalmente em cartórios de notas do Estado aumentou em torno de 30%. Desde o início da plataforma e-notariado, foram realizados mais de 13 mil atos de partilha e só no primeiro semestre deste ano, 1.300 inventários concluídos. E hoje a gente só tem visto esses números crescerem, essa adesão a esses atos digitais, a esses atos eletrônicos, que trazem a mesma segurança, mas que trazem agilidade, desnecessidade de deslocamentos, que tem atendido muito bem as pessoas que demandam desse tipo de serviço. As diretrizes operacionais do Conselho Nacional de Educação foram atualizadas e, a partir do ano que vem, será obrigatório a inclusão da educação digital e midiática nos currículos escolares.
Segundo uma pesquisa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Educação, 92% das escolas de ensino fundamental e médio do Brasil contam com acesso à internet. A tecnologia é cada vez mais presente no cotidiano e a conectividade se tornou um direito de toda a população. No entanto, poucos professores aprendem sobre o uso de mídias e tecnologias digitais em sala de aula durante a formação. A maioria dos docentes entrevistados relataram acessar fontes de referência sobre tecnologias digitais sozinhos, revelando um isolamento na construção do conhecimento sobre o tema. Segundo especialistas, o avanço na curriculação da educação digital e midiática reforça a necessidade de iniciativas na formação de professores que não obtiveram o domínio necessário em sua formação inicial. A prática pedagógica no ensino sobre as mídias digitais é necessária, proporcionando o uso com mais criticidade, responsabilidade e segurança. A nova diretriz foi implementada à Lei Nacional que restringiu o uso pessoal de celulares por estudantes nas escolas. O Ministério da Educação publicou no começo do ano um guia para auxiliar a implementação curricular na diretriz operacional. O manual ensina como elaborar e implementar o currículo nas escolas, oferecendo orientações para as redes de ensino municipais e estaduais, integrando o tema de forma transversal ou como disciplina específica. O Instituto Palavra Aberta também reuniu uma coletânea de artigos, que serão lançados na próxima semana em uma obra batizada de Formação Docente em Educação Midiática, que discute os resultados de experiências concretas de programas de formação de professores, além da análise de contexto sobre a implementação de ofertas de cursos de capacitação na área. O Instituto Palavra Aberta também reuniu uma coletânea de artigos que serão lançados na próxima semana, em uma obra batizada de Formação Docente em Educação Midiática, que discute os resultados de experiências concretas de programas de formação de professores, além da análise de contexto sobre a implementação de ofertas de curso de capacitação na área da educação digital e midiática para professores, integrando o tema na educação básica. Mais de 24 milhões de crianças e adolescentes têm acesso à internet no Brasil. E uma nova pesquisa traz dados inéditos sobre hábitos e riscos ao acesso à internet da população de 9 a 17 anos. Uma pesquisa inédita sobre o uso da internet por crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos revelou dados sobre hábitos digitais, riscos e o impacto da tecnologia na vida dos jovens. O levantamento TIC Kids Online Brasil 2025, divulgado nesta quarta-feira, mostra que 92% dessa faixa etária acessam a internet, o que representa cerca de 24 milhões de usuários, enquanto 710 mil nunca se conectaram. O estudo foi conduzido pelo CETIC-BR, em parceria com a Unesco, o NIC-BR e o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo a pesquisa, 85% dos jovens possuem perfil em pelo menos uma plataforma digital, como o WhatsApp e YouTube, como os mais populares. O levantamento também aponta que o acesso à internet tem ocorrido cada vez mais cedo. 28% das crianças de 9 a 17 anos começaram a se conectar antes dos 6 anos de idade, um salto significativo em relação aos 10% registrados em 2016. O uso diário de celulares é predominante, com 78% acessando várias vezes ao dia, seguido pela televisão, com 37%. Uma novidade da edição de 2025 foi a análise do uso de inteligência artificial generativa. A pesquisa revela que 65% dos jovens já utilizaram ferramentas de IA, principalmente para pesquisas escolares e busca de informações. Além disso, 81% acessam a internet para trabalhos escolares e 70% para se informar sobre assuntos de interesse pessoal. Quanto ao consumo de entretenimento, 46% assistem a vídeos de influenciadores diariamente e 35% acompanham séries, filmes
ou programas online com a mesma frequência. O estudo também apontou riscos importantes. 20% das crianças e adolescentes de 11 a 17 anos relataram receber mensagens ou solicitações de conteúdo sexual, enquanto 8% de todo o público-alvo já foram expostos a esse tipo de material. Os especialistas alertam para a necessidade de reforçar a segurança online e a supervisão parental, ressaltando que crianças mais novas precisam de orientação constante sobre o que compartilhar e como se proteger. Apesar da presença digital intensa, os jovens demonstram um certo nível de autonomia. 80% sabem proteger os próprios dispositivos com PIN ou reconhecimento facial. E 57% afirmam conseguir verificar se um site é confiável. No entanto, apenas 44% dos pais conversam regularmente sobre o que os filhos fazem na internet. E 31% dos jovens ajudam os responsáveis a realizar tarefas online, mostrando que a relação entre crianças, adolescentes e tecnologia é marcada por autonomia, aprendizado e desafios de segurança. E uma pesquisa feita pela FGV mostra que 6 em cada 10 trabalhadores já pensaram em pedir demissão do emprego neste ano. Vamos acompanhar. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o emprego e pensam em mudar de trabalho. E os motivos são variados: o cansaço, a desconfiança e a sensação de estagnação. É o que mostra um levantamento feito pela FGV. Vamos conferir os resultados. 6 em cada 10 brasileiros pensam em pedir demissão com certa frequência. Ou seja, são 61% dos trabalhadores desengajados na empresa. Isso é um reflexo dos ambientes corporativos, que entregam uma rotina mais rígida para seus empregados, sobrando menos tempo para projetos pessoais e vida fora do trabalho. Esses profissionais afirmam que buscam por mais autonomia e oportunidades de se desenvolverem e, ao mesmo tempo, enfrentam uma realidade oposta. Isso porque as empresas diminuíram os espaços de escuta e estão menos flexíveis em relação aos horários e jornada de trabalho. Apenas 39% dos trabalhadores disseram estar engajados nos trabalhos que atuam, sendo o menor número nos últimos 3 anos. E o prejuízo não é só para o trabalhador. O estudo também calculou que esse desânimo por parte dos colaboradores pode gerar perdas de até 77 bilhões de reais por ano. A USP fez um amplo estudo sobre a saúde do paulistano e o resultado chamou a atenção para o aumento da hipertensão e para a diabetes. Outro ponto importante foi o aumento do consumo de álcool e cigarro. O levantamento foi feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ao todo, 5.000 pessoas foram entrevistadas e a hipertensão foi o problema que apresentou o maior aumento. Vamos conferir os resultados. Segundo o levantamento, o número de paulistanos com hipertensão cresceu nos últimos 2 anos. Atualmente, 26% das pessoas que vivem na cidade têm esse problema, ou seja, 1 a cada 4 moradores. Segundo os pesquisadores, esse aumento pode ter também relação com o crescimento no acesso ao diagnóstico, resultando em mais pessoas fazendo o exame. O número de casos de diabetes também subiu, de 4% em 2023 para 11% neste ano. O levantamento mostrou ainda que 32% dos moradores da cidade consomem álcool em níveis de risco ou alto risco e foram considerados entrevistados com idade a partir de 12 anos. Por outro lado, a proporção de pessoas com 10 anos ou mais que relataram fumar diminuiu. Foi de cerca de 19% em 2003 para 14%. O estudo foi realizado entre agosto de 2023 e dezembro de 2024 e traça um retrato atualizado dos hábitos e condições de saúde da população paulistana. A pesquisa aponta que o Sistema Único de Saúde, o SUS, segue sendo o principal responsável pelo atendimento médico na capital. Muitas pessoas confundem dor lombar com dor no rim. Nossa equipe foi ouvir um especialista e ele vai explicar quais são as principais diferenças entre essas dores e quando é hora de procurar ajuda médica. Sabe aquela dor nas costas que muita gente confunde com dor nos rins? Quando eu ando, quando eu sento,
É dor, mas eu acredito que seja a coluna, não o rim, né? O médico urologista explica como identificar a diferença entre dor nas costas e dor nos rins. A gente começa a avaliar o paciente quando ele entra no consultório, quando ele passa pela porta, a marcha, né, pelo jeito dele andar, como ele vai sentar, se ele vai se sustentar ou não, segurar nos braços da cadeira, porque a dor lombar, a lombalgia, por origem muscular ou, né, da própria coluna, é uma dor que é desencadeada pelo movimento, pelo esforço físico. Então, o movimento de sentar, levantar, mudar de posição, virar de um lado para o outro, desencadeia a dor e o desconforto. Então, o paciente ele vem imóvel, ele tenta não mexer o seu tronco, a sua coluna. A cólica renal independe da posição. O paciente tem uma dor tão forte que ele se joga no chão. Ou seja, não faz diferença a posição, ele procura uma maneira de aliviar essa dor, porque é de fato uma dor muito intensa. Então, tem essas características que diferenciam a cólica renal e a dor lombar, que é a maneira como o paciente se porta, como ele se movimenta. Ficou claro, né, essa diferença entre dor nas costas e dor nos rins. E segundo os médicos, até 15% da população tem problemas renais. Isso significa até 15 pessoas num grupo de 100. 100% das pessoas que têm cálculos renais se deve por baixa ingestão de água, um estado de desidratação crônica e por erros alimentares. O principal problema é o cálculo renal, a popular pedra nos rins. E neste caso, existem duas formas de resolver a questão. Se tiver infecção, o tratamento é com antibiótico, que pode ser via ambulatorial ou internado, dependendo da gravidade. E o cálculo vai depender da posição e do tamanho que a pessoa tem, né? Porque tem cálculos que até 5 milímetros o paciente consegue eliminar. Então a gente ajuda ele com as medicações, né? Com tratamento clínico, espera e reavalia depois. E já tem casos que não. A pedrinha já está ali obstruindo a via urinária e o paciente precisa passar por uma cirurgia, por um procedimento para retirar, para quebrar e retirar aqueles fragmentos da pedra. Para evitar problemas renais, é preciso ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e tomar água o suficiente conforme o peso da pessoa. A gente sempre orienta uma dieta, né, uma reeducação alimentar, a ingestão de água correta, que é de 30 a 50 ml por quilo dia. Então a gente faz o cálculo para que a pessoa entenda ali, distribua a ingestão de água ao longo do dia e atividade física. Porque tudo isso você vai melhorar o seu metabolismo, o funcionamento do seu corpo e ajudar a evitar a formação de cálculos. Exemplo prático: se uma pessoa pesa 70 quilos, deve tomar pelo menos 2 litros e 100 ml de água por dia. 80 quilos, 2 litros e 400 ml. Dicas simples para evitar o pior. Aquele que não cuida do rim tá lascado, porque a minha irmã esses dias teve que tirar um rim, porque não tomava água. Ela não gosta de tomar água, então deu esse problema nela. O número de trabalhadores por aplicativo cresceu 25% do Brasil. Mais de 1.700.000 pessoas se dedicaram a essa atividade. O salário é acima da média, mas a jornada de trabalho também é maior. O trabalho por meio de plataformas digitais deu um salto no Brasil entre o final de 2022 e meados de 2024. De acordo com o IBGE, o número de pessoas que têm em aplicativos seu principal trabalho representou um crescimento de 25,4% em comparação ao dado anterior da PNAD, de 2022. Naquela ocasião, 1.300.000 pessoas eram empregadas pelas plataformas digitais. Hoje, o país conta com 1.700.000 trabalhadores atuando por meio de aplicativos, o equivalente a 1,9% da população ocupada no setor privado. Segundo o IBGE, em 2024 foram identificados pelo menos 4 tipos de aplicativos utilizados como principal fonte de renda pelos trabalhadores que atuam por meio de plataformas digitais. Com 53,1%, o mais utilizado foi o transporte particular de passageiros, com exceção do táxi. Cerca de 878.000 pessoas utilizaram essa forma de trabalho no ano passado. Com 29,3%, aplicativos de entregas de comida e produtos ficaram na segunda posição, com cerca de 485.000 pessoas trabalhando com isso. Na terceira posição, 17,8% usavam plataformas de serviços gerais ou profissionais, com cerca de 294.000 trabalhadores nesse setor. E na última posição,
13,8% trabalhavam com aplicativos voltados para taxistas. Cerca de 228 mil pessoas no ramo. Em primeiro lugar, você tem uma total flexibilidade em termos de contratação. Você pode escolher a empresa que você quer trabalhar e muitas vezes, se você tem um automóvel, pode ser uma renda extra também que a pessoa pode utilizar. E também na questão do transporte de alimentos, muitas vezes se utiliza a bicicleta, um meio mais barato de transporte. Mas em primeiro momento é um ganho extra e um ganho fácil também. Não existe concurso, não existe nada de muito complicado e as pessoas já começam a trabalhar. Outro dado da pesquisa é a renda mensal. Em 2024, quem trabalhou com serviço de aplicativo recebeu em média R$ 2.996. Esse valor é superior ao rendimento médio do trabalhador geral do setor privado, que foi de R$ 2.875. Mas se por um lado receber mais que a maioria dos outros serviços é atraente, essa diferença de remuneração aponta para um único motivo: mais horas de trabalho diariamente. E aí fica a dúvida, será que vale a pena tanto esforço assim? Olha, financeiramente falando, já foi muito bom trabalhar nessa plataforma. De fato, os últimos 4 anos para cá, só vem decaindo, caindo. E assim, hoje, para você tentar fazer com que sobe alguma coisa, para você estar levando para casa, você tem que trabalhar por baixo aí de 12 a 16 horas, isso no mínimo. Acertando os locais que você vai trabalhar, tem que ter estratégia também, porque hoje, se você não souber trabalhar, você acaba trabalhando, acaba pagando para trabalhar. De qualquer forma, esse é o mercado onde tem crescido muito. E para fazer um dinheiro a mais no fim do mês, a opção de trabalhar por aplicativo parece ser a mais atrativa no país. E uma escola municipal indígena recebeu 2 novos equipamentos para o futebol de mesa do Ministério Público através do projeto Educação Digna, Inclusiva e Feliz. O esporte é uma porta aberta para novas oportunidades. Pensando em contribuir com o desenvolvimento das crianças e adolescentes da Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu, o Ministério Público fez a entrega de 2 mesas oficiais de futebol de mesa ou futebol de botão. Para a comunidade indígena, a escola é uma porta de salvação para as nossas crianças. Então, mais um motivo para as crianças estarem na escola, né, porque a gente tem os nossos projetos no contraturno, então vai ser mais um projeto que vai funcionar no contraturno e vai poder tirar, principalmente, o nosso foco são os adolescentes, porque são os nossos adolescentes que a gente perde para as drogas, para as bebidas, até mesmo para a falta de assistente social. Então, trazer eles para a escola é um jeito de salvar um futuro deles, né? E eu falei que isso não é só salvar uma vida, é salvar um futuro, né? É salvar toda uma forma de vida, mostrar para eles que tem alguma coisas além dos muros da aldeia. O evento reuniu alunos, professores e botonistas que tornaram o momento ainda mais especial, com demonstrações, partidas e muita empolgação. É um esporte que foi muito difundido nas décadas de 70, 80, e aí com a vinda dos jogos eletrônicos que acabou ficando de lado, né? Então hoje a gente vendo essa ação em escolas aqui, principalmente de Dourados, é muito gratificante para a gente que joga. Num princípio, para as crianças, a gente procura explicar, ensinar da maneira que nós mesmos, quando crianças, nós jogávamos, né? De uma maneira recreativa, tranquila, com o intuito apenas de fazer o gol, né? E quem se encantou com o novo esporte foi a Renata, de apenas 8 anos. Ela nunca tinha jogado futebol de mesa, mas não deixou passar a chance. Marcou 3 gols e saiu sorrindo. Eu aprendi a fazer gol e foi legal. Com jogadores profissionais e amadores, os alunos aprendem as regras e se divertem no jogo que é novidade por aqui. É uma satisfação, porque, ao que se sabe, trata-se da primeira vez em que o futebol de mesa chega de forma oficial a uma aldeia indígena no Brasil. O projeto Educação Digna, Inclusiva e Feliz é realizado pelo Ministério Público desde 2021. Somente na escola Tengatuí Marangatu já foram investidos cerca de R$100 mil em ações que transformam a realidade escolar. Cada escola tem uma prioridade.
E aos poucos vamos implementando essas ajudas e chegando em diversos aspectos, seja de informática, aqui foi feito a Casa de Cultura, o parquinho infantil, o nivelamento, calçamento, 2 mesas de ping-pong de concreto em medidas oficiais, acessibilidade à quadra, melhoria de toda a quadra, aquisição de materiais esportivos diversos, internet Starlink dentro e fora da escola, aquisição de bebedouros e todas essas melhorias por meio do projeto, para que esse público tenha dignidade para estudar. E pela primeira vez, o Brasil divulgou regras para reduzir o volume de lixo plástico. No ano que vem, deverão ser coletados e reciclados por parte de todas as embalagens e materiais plásticos descartáveis no Brasil. O governo federal publicou um decreto que estabelece metas obrigatórias para a redução do lixo plástico no Brasil, marcando a primeira iniciativa nacional com prazos e índices definidos para reciclagem e reutilização de embalagens. As novas regras já estão em vigor e determinam que, até 2026, pelo menos 32% das embalagens e materiais plásticos descartáveis, como copos, talheres, pratos e canudos, sejam coletados e reciclados. O percentual sobe para 50% até 2040. Também foi fixado um índice mínimo de reutilização dos recicláveis na produção de novos plásticos, 22% em 2026 e 40% em 2040, incluindo fabricantes e importadores. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o decreto incentiva as empresas a aumentar a reciclabilidade das embalagens, estimular o uso de materiais retornáveis e reduzir o descarte nas cidades. A medida faz parte de um esforço nacional para enfrentar o problema crescente da poluição por plásticos, que se tornou uma das principais ameaças ao meio ambiente urbano e marinho. Atualmente, o Brasil ocupa a 8ª posição entre os maiores poluidores plásticos do mundo e é o líder da América Latina. Estima-se que o país coloque cerca de 500 bilhões de itens e embalagens plásticas no mercado todos os anos e despeje mais de 1 milhão de toneladas desses resíduos no oceano. O impacto é severo não apenas para a biodiversidade marinha, mas também para setores como o turismo, a pesca e a própria saúde humana. A fiscalização do cumprimento das metas ficará a cargo dos órgãos ambientais estaduais e municipais. Indústrias e importadores que descumprirem as regras poderão enfrentar sanções, inclusive dificuldades na renovação de licenças ambientais e alvarás de funcionamento. O decreto também traz avanços sociais, especialmente para cooperativas de catadores, que atualmente recebem grande volume de plásticos de baixa qualidade e pouco valor comercial. A partir de agora, a responsabilidade pela destinação desses rejeitos passa a ser dos fabricantes e importadores. O Ministério do Meio Ambiente tem 90 dias para regulamentar as novas diretrizes de apoio às cooperativas, promovendo inclusão social e fortalecendo a cadeia da reciclagem no país. A nossa equipe de reportagem conversou com um profissional que não é popular, mas que faz a diferença no universo dos concertos e shows. Estou falando do luthier. Já ouviu falar? Vamos conhecer. Profissional que faz e restaura equipamentos sonoros é o luthier. Aqui em Teixeira de Freitas, nós temos um profissional que muito se destaca, não só pelo seu profissionalismo, mas também com o amor com que trabalha. Gilberto fala de sua inspiração na produção dos seus violões. A inspiração, ela tem fundamentos lá no meu pai, que era marceneiro, né? Dos tempos que a gente, no interior de Minas, errava no serrotão, tinha o estaleiro, ficava um homem em cima, outro embaixo, o serrotão. Então, essa inspiração eu vi meu pai, que eu achava interessante o cheiro dos serros. E quando criança eu trabalhei em serraria aqui em Teixeira, que era um verdadeiro tabuleiro de serraria, todo lugar tinha uma, né? E eu via as madeiras e achava interessante. Um dia eu vou fazer alguma coisa que possa unir essa coisa da madeira e a música, que é uma coisa que sempre movimenta a alma da gente, né?
Ouvir música pode alterar o ritmo cardíaco e respiratório, aliviar o estresse e nos remeter a memórias que tocam no eu interior. Gilberto Guimarães nos mostra um violão inédito, nunca antes visto numa emissora de TV, que é o violão de couro de cabra. O nome desse instrumento coloquei violão Caatinga, uma homenagem à nossa Caatinga, ao Brasil catingueiro, certo? Povo do sertanejo. Essa coisa é o violão Caatinga, o tampo de couro. Achei muito interessante isso. As sociedades primitivas utilizavam alguns utensílios domésticos, como panelas, que eram usados como tambores e arcos de casa, que, por sua vez, acabavam virando arcos musicais. A viola de roda tem uma história milenar, como conta e toca o Gilberto. Esse instrumento, quando estive, eu sou reconhecido lá em Portugal, no Museu de Antropologia Musical, como um pesquisador. Então, uma certa feita, eu estava lá em Lisboa e fui ao museu e vi um instrumento desse. Achei interessante, mas também deixaram que eu pudesse ver o instrumento, mas não toquei, né? E aí comecei a pesquisar e comecei a fazer esse instrumento. Outro instrumento de nome e aspecto inusitado é a niquelarpa. Esse instrumento é um instrumento símbolo da Suécia. Também é um instrumento do século XIII, XIV. Sobre momentos inesquecíveis em sua carreira, Gilberto recorda emocionado. Eu fiz uma viagem pela Europa toda, de Portugal, Alemanha, em função desse instrumento, como a América do Sul toda. A pedido do cantor Xangai, Gilberto confeccionou esse violão com um design todo especial e som encantador. E olha só essa história. Em Santa Catarina, um casal fez um panetone gigante. Ele pesou 8 quilos e tem recheio de pistache. Vamos acompanhar. E chegou a época do ano que em tudo quanto é supermercado a gente encontra o item especial da ceia natalina, o panetone. Tem gente que gosta dele com frutas tradicional, mas tem gente que gosta daqueles já mais cheios de rebuscos, né? Como até o de pistache. Antes era só chocolate, aí veio de banana com recheio disso, daquilo e agora veio de pistache. E um casal de confeiteiros aqui de Santa Catarina resolveu inovar ainda mais. Fez um panetone gigante recheado de muito pistache. Isso está acontecendo na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina. Como vocês podem observar nas imagens, ele tem aí mais de 8 quilos. O valor, vou te dizer, não é nada doce, é bem salgado, R$ 2.400. O casal resolveu fazer aí o panetone gigante de pistache para chamar a atenção, claro, da confeitaria e também para atrair curiosos para esse sabor que está sendo super peculiar. O pistache, né, virou até onda no Brasil no começo do ano, ali para janeiro, fevereiro, tudo que tinha de doce salgado era com pistache. Deu uma caída, porque veio o morango do amor, né? Mas agora tá voltando a sua alta de novo. Quem gosta, né? Gosta desse gostinho mais peculiar dele entre o doce e o salgado. Os panetones, né? Estão aí a todos os gostos, né? Pelo Brasil, as confeiteiras começam também agora a produção dos artesanais. Muita gente começa a fazer um dinheirinho extra nesse final de ano com a confecção dos panetones, mas esse casal aí de Joinville fez esse panetone de 8 quilos de fermentação natural, à base aí de muito pistache e com valor aí estimado em R$ 2.400. Mais de 57 mil visualizações nas redes sociais do casal. Eles estão bem felizes e esperam, claro, não vender só esse, mas vários panetones até o Natal desse ano. E trilhas e estradas de uma ilha localizada próxima à Austrália foram transformadas em um tapete vermelho. Isso porque milhares de caranguejos deixaram o interior da ilha e começaram a travessia rumo ao mar. O espetáculo atraiu turistas e pesquisadores do mundo todo.
A Ilha Christmas abriga uma população estimada em cerca de 200 milhões de caranguejos vermelhos, espécie protegida pela legislação ambiental australiana. Nessa época do ano, a maioria dos crustáceos saem das tocas na floresta e vão em direção ao mar para se reproduzir. Os animais caminham lentamente por trilhas e estradas durante o percurso. Parte das vias é temporariamente fechada e a circulação de veículos é restrita em uma operação coordenada pelo Parque Nacional, que cobre grande parte da ilha. Passagens elevadas foram construídas especialmente para permitir que os caranguejos façam a travessia com segurança. A migração é considerada um dos maiores espetáculos da natureza e um símbolo de equilíbrio ecológico na região. O Parque Nacional Australiano monitora o fenômeno todos os anos, para que o ciclo reprodutivo siga protegido e que os moradores e visitantes possam presenciar a travessia sem interferir. Quando chegam à costa, os machos cavam tocas onde as fêmeas irão incubar os ovos até a maré alta, que ocorrerá entre os dias 14 e 15 de novembro. Após a eclosão dos ovos, os filhotes passam um mês no oceano antes de retornar à ilha. Cientistas desenvolveram um modelo de computador que funciona como um simulador de voo para o cérebro. A tecnologia pode abrir caminho para uma nova geração de tratamentos para a saúde mental. A ferramenta chamada de Coglinks permite visualizar o processo de aprendizado e entender como os neurônios ajustam o comportamento, além de tomar decisões, aprenderem com os erros, se adaptarem a mudanças e principalmente o que acontece quando esse processo sai do curso, como ocorre em transtornos mentais. O estudo revelou como o sistema ajuda a preencher uma lacuna histórica da neurociência, compreender como o cérebro transforma informações incertas em ações, algo essencial tanto para o aprendizado cotidiano quanto para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas. O Coglinks é um modelo computacional que reproduz a arquitetura e as conexões dos neurônios, revelando como o cérebro toma decisões diante de situações confusas. A incerteza está embutida na estrutura cerebral e quando o equilíbrio na escolha das decisões é rompido, o cérebro pode supervalorizar coincidências ou se prender a padrões rígidos, levando a distorções cognitivas associadas à esquizofrenia, ao transtorno obsessivo-compulsivo e ao TDAH. Em uma das simulações, os pesquisadores enfraqueceram as regiões associadas ao raciocínio e à flexibilidade cognitiva. O resultado foi um padrão de aprendizado mais lento e automatizado, semelhante ao que ocorre em distúrbios como toque, em que o cérebro tem dificuldade de adaptar novas informações. Os pesquisadores acreditam que a nova abordagem inaugura o campo em que modelos computacionais servem para mapear as causas biológicas de transtornos mentais e orientar tratamentos mais precisos. Uma gigantesca nuvem de gás conhecida como nebulosa do coração foi registrada em uma fotografia de alta qualidade. A estrutura localizada aproximadamente a 7.000 anos-luz de distância da Terra revelou detalhes impressionantes da região estelar. A gigantesca nuvem de gás IC1805 foi registrada pelo astrofotógrafo Ronald Betcher em uma imagem de alta qualidade. A fotografia mostrou claramente a razão por trás de seu nome, o formato que lembra um coração humano. A nebulosa faz parte de uma região conhecida como Braço de Perseu, localizada em uma região densa a cerca de 7.500 anos-luz da Terra. Esta área da Via Láctea apresenta uma grande quantidade de hidrogênio e outros gases, responsáveis pelo processo inicial que formam novas estrelas, sendo possível encontrar milhares de astros no local. A nebulosa do coração é uma região do espaço relativamente fácil de fotografar a partir de telescópios na Terra. Contudo, não é possível observar a estrutura com nitidez. Segundo o fotógrafo, a câmera foi usada com um modo de longa exposição, o que ajudou a capturar imagens muito mais detalhadas. O pré-processamento e o processamento da imagem utilizaram filtros, redução de ruído, melhoramento de contraste, entre outras configurações. A exposição total da fotografia durou mais de 40 horas a partir de uma região do Canadá.
O Ministério Público Federal paralisou a pavimentação de uma estrada no Paraná. O motivo foi a descoberta de fósseis de animais mais antigos do que os dinossauros. O governo do Paraná concedeu a licença ambiental no ano passado, autorizando a pavimentação de uma rodovia que liga Irati até São Mateus do Sul. No entanto, o Ministério Público identificou uma irregularidade nos documentos, revelando que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não foi consultado, de forma que a proteção e fiscalização de bens culturais, históricos e arquitetônicos ficassem de fora do planejamento da obra. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem classificou o empreendimento como nível 3 de risco, por apresentar média e alta interferência sobre as condições do solo. Por conta disso, a pavimentação foi barrada e a licença será reformulada de acordo com a legislação, respeitando os trâmites exigidos para garantir a retomada dos serviços e a elaboração de alternativas para a execução da obra. O Ministério Público Federal afirmou que a pavimentação atravessaria a área paleontóloga e apontou o risco de dano ambiental e arqueológico. No entanto, mais da metade da obra já havia sido realizada. A região de Irati abriga uma antiga pedreira, conhecida por abrigar fósseis de répteis aquáticos, que habitavam a região há mais de 200 milhões de anos. Trabalhadores encontraram o fóssil da espécie de lagarto aquático conhecida como Mesosaurus brasiliensis, que ajudaram a comprovar a teoria de que o planeta Terra foi um supercontinente chamado de Pangeia. Segundo pesquisadores da Universidade Estadual do Centro-Oeste, os fósseis desses animais foram encontrados na América e na África, reforçando a teoria de que os continentes eram próximos e se afastaram ao longo de milhões de anos. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!